Olá, boa noite. Somos o grupo que irá falar sobre o eixo da leitura. Nossa turma é o quarto período de pedagogia na unidade FAMetro Leste. Nosso grupo tem como integrantes eu, a aluna Ana Paula Ramos, e as alunas Débora Arcanjo, Josiane Ramos, Josimar Oliveira, Maíra Anjos, Paula Freitas e Thaís Nascimento. O eixo da leitura, segundo a BNCC, tem seu foco voltado para o desenvolvimento de habilidades de compreensão e interpretação da leitura, interpretação de textos verbais e ainda identificação de gêneros textuais que são compreendidas como competências específicas da língua portuguesa no ensino fundamental. Tem também como objetivo ampliar o letramento já iniciado na educação infantil e na família, por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura compartilhada e autônoma em textos de diferentes complexidades. Vale lembrar também que a leitura vai além do texto escrito, incluindo as imagens estáticas ou as imagens que têm movimento e som, que circulam em meios impressos e também em meios digitais. Boa noite, meu nome é Débora Arcanjo Moraes, sou aluna do quarto período FAMetro Leste e o eixo a ser apresentado é leitura, sendo reconstrução e reflexão sobre as condições de produção e recepção dos textos pertencentes a diferentes gêneros e que circulam nas diferentes mídias e esferas campos de atividade humana. Para entender melhor, essa reconstrução e reflexão, ela nos leva a reconstruir, refletir e identificar condições de produção de um texto. São habilidades importantes para uma concepção de aprendizagem de língua que se filia e perspectiva iniciativa discursiva. E para entender melhor, temos uma atividade sobre a leitura, a qual é de uma fotografia que são feitas perguntas sobre essa fotografia, em que é possível criar condições para a aprendizagem de algumas habilidades expostas no tratamento da prática leitora. Sendo essas habilidades expostas, diz respeito à reconstrução e reflexão, e não só nas fotografias, mas também através das imagens estáticas, a qual a BNCC de língua portuguesa propõe leitura no contexto da BNCC e é tomada um sentido mais amplo, não só no texto, mas em pinturas, desenho e esquema, e também em filmes, vídeos e ao som. Boa noite, meu nome é Josiane Ramos, sou da turma de Pedagogia Noturno, quarto período na FAMetro Leste, e estarei dando continuidade sobre o eixo da leitura, que tem como uma das práticas leitoras a dialogia e a relação entre texto. Bom, falando do dialogismo, que é a relação de sentido que se estabelece entre dois enunciados, e, portanto, é um conceito que afirma que todos os textos possuem relação com outro texto e que jamais fazem parte de uma produção 100% original. Pelo contrário, as relações textuais remetem a textos já produzidos e o processo no qual um texto revela a existência de outras obras em seu interior e são produzidos pela inspiração ou influência de outros autores. E na dialogia temos a intertextualidade, que nada mais é do que a relação entre textos que se conversam por meio de um aspecto em comum e é identificado em citações, paródia, paráfrase. Também temos a interdiscursividade, que, por outro lado, pode ser explicada como uma relação que não é manifestada, pois é a relação entre enunciado e são compostos por vozes sociais com enunciam. O que pode ser observado é que os diálogos existentes entre os textos são intencionais e não estão marcados no texto como metalinguagem. Eles se conectam conforme o discurso implícito ou explícito presente, facilitando ou não a compreensão do leitor. Por isso que, para cada pessoa, o dialogismo pode parecer se apresentar de uma forma diferente, porque depende da prática de leitura do leitor. Boa noite, e agora minha colega Josimar irá dar continuidade. E dando continuidade ao nosso trabalho, me chamo Josimar Oliveira, sou aluna do quarto período de Pedagogia da Unidade Zona Leste. Vou falar um pouco sobre a reconstrução da textualidade. O texto é o resultado final da textualidade, que é caracterizada por alguns fatores, como a coerência, a coesão, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, e ainda posso citar a clareza, expressividade e a originalidade, que são responsáveis por transmitir a comunicação do texto, ou seja, dar sentido ao que se está lendo, pois esses itens juntos são responsáveis por fazer com que a leitura do texto tenha relação entre si. Para que a leitura não seja algo sem sentido,
precisa se respeitar também a hierarquia das informações. Agora eu vou falar um pouco sobre a reflexão crítica sobre as temáticas. Ela busca ter uma visão e um posicionamento crítico sobre os fatos narrados pelo texto, tratando as informações, acontecimentos, com um olhar crítico, para que o leitor possa, ao final, ter um posicionamento conforme seu entendimento, porém, sempre respeitando os fatos narrados. Eu me chamo Maíra, sou aluna do 4º período de Pedagogia da FAMetro Leste. Sempre se deu muito valor ao letramento impresso, letras e palavras. Mas com os avanços das novas tecnologias, fez-se necessário não apenas ler, mas interpretar e compreender os textos multissemióticos, que são aqueles textos com múltiplos elementos, contendo imagens, palavras, ícones e expressões. Expressões essas através até mesmo de desenhos, como um mapa no celular ou um emoji, que é comumente usado em nossas mensagens de texto. Estratégias e procedimentos de leitura, como relacionar um texto lido às nossas vivências ou simplesmente dar um tema a nossas redações, fazem parte das práticas de leitura da BNCC, assim como fazer com que os alunos sejam praticantes da leitura, tornando-se cada vez mais receptivos a textos inovadores que os desafiem a novas possibilidades. Olá, eu me chamo Paula Freitas, sou aluna do curso de Pedagogia, cursando o 4º período na instituição FAMetro Zona Leste. Irei dar continuidade ao assunto com o tópico Adesão às práticas de leitura. Quando nos referimos às práticas de leitura, o objetivo é ampliar o letramento que já é iniciado lá na educação infantil e até mesmo na família, por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura, seja ela compartilhada ou até mesmo autônoma. Bom, em textos de diferentes complexidades também. Vale lembrar que a BNCC ela considera a leitura para além do texto escrito, incluindo nas práticas imagens estáticas como foto, pinturas, desenho e ilustrações, ou em movimentos como som, áudios e músicas, favorecendo o desenvolvimento ainda mais do raciocínio e também a capacidade de interpretação. Boa noite, eu sou a Thaís Nascimento, sou da FAMetro Leste e o nosso tema é o eixo leitura. Concluindo nosso trabalho, quando abordamos as práticas de leitura, estamos nos referindo não apenas aos conhecimentos vinculados ao ensino de estratégias iniciais de decodificação, mas também de compreensão e de interação do texto com o leitor, postas em jogo na leitura de textos escritos, imagens, estatística, foto, pintura, gráfico, diagrama ou em movimentos, vídeos e som, música. Assim, a leitura de textos escritos orais e multissemióticos demanda um constante investimento e tratamento explorado pela BNCC, em termos de dimensões interrelacionadas, as práticas de uso e reflexão. Esse foi o nosso trabalho. A nossa equipe é composta pelos integrantes Ana Paula, Débora Arcanjo, Josiane Ramos, Josimar Oliveira, Maíra Anjos, Paula Freitas e Thaís Nascimento.